Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que estejam todos bem. Eu tô bem aqui, apesar de estar toda desgadeada, toda com a cara lavada aqui. Mas vamos lá. Aqui de casa a gente fica com preguiça, né? Preguiça de fazer as coisinhas, de ficar bonitinha. Às vezes a gente fica, às vezes não. E tá tudo bem. Vamos para nossa aula 6. Nossa aula 6 é uma aula razoavelmente importante para a química, digamos assim. Nossa aula 6 é sobre a tabela periódica, olha só. E sobre a tabela periódica tem uma cantada, um tanto quanto peculiar, que eu acho ela muito boa. O dia que vocês quiserem fazer uma cantada científica, vocês chegam na cremosa, falam lá, e aí gata, você não é periódica, mas tá bela, hein? Só eu vou dar risada disso, mas eu acho sensacional essa cantada. Beleza? Não, ninguém nunca fez comigo. Se fizer também o Marlon vai gostar muito, mas tudo bem. Gostaram? Eu acho ela sensacional. Mas vamos lá, para a aula de tabela periódica. Aqui tem alguns nomes que provavelmente eu vou falar errado, porque a minha fluência em alemão e francês tá horrível, tá? Então lá a história da tabela, ela surgiu, ela não é tão antiga assim, se a gente for ver do ponto de vista histórico de todas as coisas, né? Lá mais ou menos da época de quando descobriram como era o átomo. Desde antes de saber como é o átomo em si, eles já sabiam da existência de alguns elementos. E eles começaram a querer classificar esses elementos em uma tabela em que a gente conseguisse ver quais são as características entre os elementos que são semelhantes. Então, tal elemento tem comportamento semelhante a tal elemento. Então, vamos começar a juntar elas num grupinho, como se fossem grupinhos de afinidade. Então, lá em 1829, do Behaim, eu acho que é assim que fala, um químico alemão, ele criou as tríades com os elementos que já existiam. Aqui eu coloquei um exemplo, não tem na apostila de vocês, mas eu coloquei um exemplinho aqui, que eram o quê? Grupinhos de 3. Então, as tríades, por causa disso, eram grupinhos de 3. Então, o grupinho aqui, que hoje a gente conhece eles como os halogênios. Um grupinho aqui, que são os dos cocogênios, hoje em dia, né? Naquela época eles não tinham esse nome. Um grupinho aqui, que são dos metais alcalinos e dos metais alcalinos terrosos. Naquela época não eram esses nomes, hoje esses elementos recebem esses nomes. E um pouquinho depois, uns 30 anos depois, em 1862, Chancortot, eu acho, não sei como é que fala em francês. Ele fez o quê? Ele criou como se fosse um parafuso. Ele recebeu o nome de parafuso telúrico porque eles iam crescendo em forma de espiral. Uma espiral em um cilindro. Então ele colocou os elementos crescente de massa atômica. Então, o lítio tem menor massa atômica que o berílio e vai crescendo. Carbono, sódio, magnésio, alumínio, silício, potássio, cálcio. E um em cima do outro, ele colocava os que tinham propriedades parecidas. Então, aqui crescia a massa atômica e aqui, na vertical, eram os elementos que tinham propriedades parecidas. Certo? Mesmo caso que aqui. Que os elementos que se comportavam de maneiras iguais, eles colocavam na mesma linha. Pouquinho depois, o Newlands classificou 56 elementos, já tinha conhecimento de 56 elementos, em 11 grupos, e ele estabeleceu o que a gente chama de lei das oitavas, que ele falava que o elemento ia apresentar semelhança com o oitavo elemento da sequência. Então, ele colocava em sequência, o primeiro ia ser semelhante ao oitavo. E daí o seguinte ia ser semelhante ao 16º. Assim vai, de 8 em 8, tá? Aí, um pouco depois, o Mendeleev começou a organizar os elementos realmente em uma tabela, que é muito melhor, mas muito mais fácil de entender, né? Do mesmo jeito que o francês lá, que eu não vou repetir o nome dele, tentou organizar sobre as massas atômicas, o Mendeleev fez o mesmo esquema, só que ele fez uma tabelinha bonitinha, do jeito que acho que qualquer pessoa normal organizaria. Que é colocar lá o elemento 1, de massa 1 no começo, daí o de massa 2 na sequência, que ele não sabia da existência ainda.
e foi classificando por massa, e os elementos que tinham o mesmo comportamento ele deixava um em cima do outro. Alguns ele não sabia que existia, mas ele tinha certeza que uma hora iam descobrir a existência desses elementos. E deixa eu ver se eu fiz uma coisa, gente. Não tá gravando. Eu sempre vejo se tá gravando, porque depois não tá gravando, tem que gravar tudo de novo, é uma desgraceira. Então, vamos lá. Ele tinha certeza que iam descobrir esses elementos um dia. Então, ele deixou alguns espaços em brancos para quando descobrissem a existência. Então, a tabela atual que a gente conhece hoje em dia é baseada na tabela de Mendeleev, cada um fala um jeito. Então, ai, meu joelho. A tabela de hoje em dia, a gente conhece ela assim, essa daqui é a tabela atualizada. Eu peguei lá do site da tabelaperiódica.org. Quem tiver o interesse aqui, eu tentei fazer pelo meu celular, não consegui abrir, mas é só digitar o sitezinho aqui. Lá no site é um site bem simplesinho, mas ele tem muita informação para quem gosta, para quem tem curiosidade de saber sobre os elementos, dos grupos. Lá tem todos os elementos, tem videozinhos sobre os elementos, como eles se comportam, qual a função deles, de todos mesmo, tá? Então, quem tiver curiosidade, lá é um site bem legal de entrar. Putz, eu esqueci de pôr o videozinho para vocês aqui. Tá, depois eu comento sobre. Então, a tabela que a gente conhece hoje em dia é essa tabela aqui, que é organizada com 118 elementos que conhecemos. 92 deles são naturais, então até o urânio, todos eles são naturais, ou seja, existem na natureza. E 26 deles são artificiais, então a partir do 93 até o 118, todos eles são artificiais, que significa que foram criados em laboratório. Meu Deus, professor, criar um elemento em laboratório? É muito difícil de conseguir fazer, porque é muito instável. E todos eles são radioativos. Então, o urânio, vocês já sabem que é radioativo. A partir dele, todos eles vão ser radioativos também. E eles são muito, muito, muito instáveis. O que eu tenho que fazer para criar um novo elemento? Então, meu urânio, o número atômico dele é 92, certo? Então, ele tem 92 prótons. Para ele virar um outro elemento, eu tenho que adicionar mais um átomo lá dentro. Então, ele tem que ficar com 93. Cadê meu mouse? Que é o neptônio aqui. Então, para criar o neptônio, eu tenho que inserir mais um próton dentro do urânio. Para fazer isso, eu tenho que ter uma energia extremamente alta para conseguir fazer isso. E o tempo que isso vai durar é muito curto. Então, normalmente não, né? Todos eles, o tempo de vida, digamos assim, a maioria deles, é bem curtíssimo. Eles conseguem inserir lá, ele dura milésimos de segundo e já volta ao estado inicial, porque é muito instável ficar com essa quantidade de prótons lá no núcleo. Beleza? Então, todos os outros aqui foram criados em laboratório, não existem na natureza. Como que a gente classifica essa tabela periódica? Então, a mesma tabela lá que o Mendeleev, só que um pouquinho mais atualizada, mais bonitinha. Todas essas linhas aqui, que a gente tem 7 linhas, que vão ser referência para as camadas eletrônicas, a gente chama de período. Período 1, período 2, período 3, 4, 5, 6, 7. E cada coluna vai me referenciar um grupo. Antigamente a gente chamava esses grupos de famílias. Do mesmo jeito que os outros cientistas classificavam, lembra que eu falei sempre que em coluna eles sempre classificavam os elementos que tinham o mesmo comportamento, que era um grupinho de afinidade? É a mesma coisa. Antigamente chamava de família, esse nome caiu em desuso, mas ainda aparece, por isso que eu coloquei aqui, caso vocês vejam o família ou grupo. O grupo é o mais certinho hoje em dia, mas ainda aparece família. Então, eles estão em grupos de afinidade. Todos do grupo 1 vão ter o mesmo comportamento. Todos do grupo 2 vão ter o mesmo comportamento. E assim por diante. Os grupos aqui vão falar pra gente quantos elétrons de valência tem cada elemento. Então, todo mundo do grupo 1 vai ter um elétron na última camada. Na camada de valência, perdão. Não na última camada. Na camada de valência. Não deixa de ser a última camada. Todos do grupo 2 vão ter 2 elétrons na última camada.
Aí a gente tem um miolinho aqui que a gente não vai trabalhar com ele. Por que não, prof? São os elementos de transição. A gente vai falar sobre alguns elementos de transição mais para frente, quando a gente falar de ácido, base e tudo mais. Porém, para classificar, fazer distribuição eletrônica, a gente só vai trabalhar com os elementos que a gente chama de representativos. Depois eu vou falar melhor sobre eles. Então, quando a gente fazer a distribuição, o que seria o grupo 3, na verdade, vai ser grupo 13, que antigamente era a família 1A, 2A, esse grupo aqui era a família B, que a gente não trabalhava, e daí aqui continuaria 3A, 4A, 5A. O 3A virou 13, 14, 15, eles deixaram todos os numerozinhos bonitinhos. Então, o 13 a gente vê como se fosse o grupo 3, tá? Mas, na verdade, o grupo 3 são dos elementos de transição aqui. Então, é grupo 13, mas quando tem 3 elétrons na última camada, vão ser esse grupo aqui. Beleza? Aqui, os elementos de transição, a distribuição eletrônica deles nem sempre vai ser bonitinha. Às vezes tem uma modificaçãozinha ou outra. Por isso que no ensino médio a gente não trabalha com elementos de transição, distribuição eletrônica deles, nem classificação deles, tá bom? Então, eu coloquei 2 exemplinhos aqui pra gente. O elemento cloro. O elemento cloro tem 17 elétrons, o número atômico é 17, então ele vai ter 17 elétrons, porque ele é neutro. A gente faz a distribuição eletrônica. Deixa eu pegar meu pincel. Então, ele vai ter a distribuição eletrônica, minha camada maior vai ser a 3, e na camada 3 ele vai ter no S 2 elétrons, no P 5 elétrons. Então, ele tem 7 elétrons. O que eu vou fazer para achar ele na tabela periódica? Ele vai estar no terceiro período, então esse númerozinho aqui vai me indicar o período. Então, a gente vai pegar lá, terceira linha, terceiro período. Então, ele está na terceira linha. Vocês já estão vendo onde que está, né? E, para saber o grupo, eu vou ver os elétrons de valência. Então, ele tem 7 elétrons de valência na terceira camada. Então, aqui vai me dizer qual que é o grupo, esses 7 elétrons. Então, eu vou ter que falar 1, 2, 3, no caso 13, 14, 15, 16, 17. Então, achei lá o meu grupo 17, tá? Só o 1 e o 2 que vai ficar igual. Então, meu elemento cloro vai estar no terceiro período, no grupo 17. E olha só, ele está aqui. Achamos o cloro. Outro elemento aqui que tem uma distribuição maior, o índio, que tem 49 elétrons. Faz a distribuiçãozinha dele aqui, coloquei ele maior para vocês verem como nem sempre fica bonitinho os 2 últimos aqui. Tenho a minha camada maior é 5, que aparece 2 vezes. Então, minha camada de valência vai ser a camada 5, ou seja, ele vai estar no quinto período. Então, 1, 2, 3, 4, 5. E no quinto período, tenho 2 elétrons no subnível S e 1 elétron no subnível P. Então, no total, eu tenho 3 elétrons. Então, o meu grupo vai ser o terceiro. Então, o 1, 2, esquece aqui, 3. Então, lá no grupo 13. Então, se eu for traçar quinto período do grupo 13, olha lá quem está lá. O índio. O índio é o nosso elemento band-aid. Por que é o nosso elemento band-aid? Porque ele fica em cima do talho. Ele também é o nosso elemento que sempre está na sombra. Por que ele sempre está na sombra? Porque ele está embaixo do galho. As piadas químicas são sensacionais, gente. Entendido como é que acha os elementos na tabela? Então, se eles derem para você lá só o cloro com o número de prótons e perguntarem a qual período e qual grupo que esse elemento pertence, vocês vão fazer a distribuição, vão ver a camada de valência, então a terceira é camada 3, ele vai estar no terceiro período, tem 7 elétrons no terceiro período, então ele vai estar no grupo 17, que seria a mesma coisa que o 7A. Tá? Bora lá, características da tabela periódica. A gente classifica
Vocês estão vendo que tem 4 cores aí. Nossa, agora que eu vi que já tem cor na tabela e eu circulei de outras cores. Mas tudo bem. Bem burra, né? Vamos lá. Estão vendo que cada grupo da tabela aqui tem cores diferentes. Isso por quê? Porque eles têm algumas classificações, algumas características. Os elementos representativos são esses 2 grandes blocos. São os elementos que a gente vai utilizar, por isso que são os representativos, que normalmente representam, quando a gente vai à distribuição eletrônica, a gente vai conseguir representar eles. Existem os elementos de transição, que são esse grande bloco aqui no meio, que a gente não vai trabalhar com eles no caso de distribuição eletrônica, tá? Que é um caso peculiar de distribuição eletrônica deles. Se vocês quiserem dar uma pesquisadinha, mas é meio trabalhosinho de entender, tá? Por isso que a gente não vê no ensino médio, a gente só vê a distribuição dos elementos representativos. E aqui, vocês vão ver que abre como se fossem 2 gavetinhas aqui, que tá esse grupinho aqui. Esse grupo são os elementos de transição interna. Então, a gente chega até a chamar esse aqui de transição externa e esse de transição interna. Como se eles estivessem aqui dentro. Vou circular aqui. Então, esses são os nossos blocos de representação. Os elementos representativos, que são os vermelhinhos aqui. Os elementos de transição e de transição interna. Tá? Preciso saber isso, prof? Preciso. Eu preciso saber localizar na tabela periódica, vocês vão ver que tem um exercício. Segunda-feira a gente vai trabalhar ele. Tem um exercício lá que pergunta, quais são os elementos indicados a ele, dá uma tabela genérica, quais são os elementos que são representativos, quais são de transição interna, quais são de transição. Tranquilo? Então, tenho que ter pelo menos uma noção visual de quem que é cada um. É só ver que o que é caidinho aqui na tabela, esse declínio aqui, é o bloco de transição. Os que estão lá embaixo é transição interna, o restante é representativo. Mais uma característica. Esse aqui eu vou ter que desenhar com vocês, senão vai dar ruim aqui. Os ametais eu consegui fazer o desenho bonitinho, o restante ia ficar muito difícil fazer no PowerPoint, daí eu desisti. Então, o primeiro grupo aqui são os ametais. Os ametais quem são? É o hidrogênio, tá sozinho aqui. E esse grupo aqui, que vai do 13 ao 17, só que aqui no 13 ele vai fazendo uma escadinha. Então, é boro, silício, germânio, antimônio, polônio e o tenésimo. Antigamente a gente gravava assim, bate o sino, geme assim, sábado, tempo lento. Que esses daqui são os grupos dos semimetais. Hoje em dia essa classificação de semimetal já não existe mais, tá? Ainda se encontra em alguns lugares que falam, mas ele não é metal, ele vai ser metal. Não existe essa de semimetal. Ele pode ter alguma característica de metal, mas ele não é metal, então é metal. Tranquilo? Então, os ametais são esses, hidrogênio e esse bloco aqui que é uma escadinha. Os gases nobres, que é o grupo inteiro do grupo 18, são os gases nobres. A gente vai falar deles especificamente mais pra frente. E o grupo dos metais. Quem que são o grupo dos metais? Todo mundo que sobrou aí. Então, todo esse resto que sobrou... Deixa eu pegar de verde aqui. Todo esse... Nossa senhora, faz um negócio reto, bonito. Só que não, né? Vou pegar todo mundo aqui, todo mundo que sobrou aqui. É metal. Perdão. Então, todo esse blocão grandão é metal. Zeolite é metal. É metal. Sódio é metal. É metal. Todo mundo aqui é metal, tá bom? Por mais que não pareça, são metais no estado natural deles. Outra classificação, que é a das corzinhas, que é por isso que eu falei que eu não vi que tava com cor já, burra. Deixa eu voltar para o meu vermelho. A gente classifica aqui como bloco S, por quê? Porque quando a gente faz a distribuição eletrônica deles aqui, todo mundo vai terminar em S. Então, aqui vai ser um S1, por exemplo, o hidrogênio. Aqui vai terminar em 2S2. Então, termina tudo em S. Esse bloco aqui é o bloco P,
que todo mundo vai terminar com P alguma coisa. Então, vai ser S alguma coisa, P alguma coisa. Então, por exemplo, aqui vai ser 2S2, 2P1. Ele vai terminar com P1, aqui com P2, aqui com P3, P4, P5, P6. Tá? Por isso que eles são o bloco P. Quando faz distribuição, termina todo mundo em P aqui. O de transição, os elementos de transição vão terminar a distribuição em bloco D, em subnível D. Então, a gente chama de bloco D. E os de transição interna, eles terminam em F. A distribuição termina em F, os elétrons de valência estão no subnível F, então eles são o bloco F. Tranquilo? Preciso saber dos de transição e de transição interna. É interessante vocês saberem que esses aqui terminam em D e esse aqui em F. Então, marca lá. Esse aqui é S, esse aqui é P, esse aqui é D e esse aqui é F. Beleza? Ah, tá aí na apostila de vocês, né? Próximo, tem mais uma piadinha. Gente, é uma piada de mau gosto, mas eu não podia deixar de pôr. Qual a semelhança entre o Batman e o hidrogênio? Nenhum dos dois tem família, né? O Batman perdeu a mãe e o pai. É uma piada de muito mau gosto, tá, gente? Mas acaba servindo para o pessoal lembrar. Vamos falar dos elementos em si. O hidrogênio, se a gente olhar na tabela lá, ele está aqui em cima do grupo 1, certo? Mas ele não pertence ao grupo 1. Ele só está aqui em cima porque ele tem um elétron na última camada, assim como todos os outros elementos. Mas ele não é um metal, ele não se comporta igual aos outros elementos do grupo 1. Então, a gente fala que o hidrogênio não tem família. No caso, como não existe mais família, essa piada caiu em desuso. Não existe mais. O hidrogênio não tem grupo, ele não possui grupo. Ele é o único elemento sozinho na tabela periódica, o único desabrigado, tadinho. Ninguém quis aceitar ele. Ele tem somente um elétron, por isso fica em cima dos elementos do grupo 1. Ele vai ter a distribuição eletrônica dele 1s1. Ele compõe aproximadamente 90% dos átomos do cosmos, ou seja, do universo, e 75% da sua massa. Do universo, tá, gente? Lá tá que é da crosta terrestre. Ele não é o mais abundante na crosta terrestre. Ele é mais abundante do universo, tá? Se a gente pegar o universo em si, ele é mais abundante, pelo que o pessoal conhece do universo hoje em dia, né? O mais abundante na crosta terrestre é o oxigênio, tá? Oxigênio e silício. Aí vamos lá para o grupo 1. Então, agora eu vou começar a trabalhar coluna por coluna com vocês, tá bom? Tirando os elementos de transição, a gente vai lá, coluna 1, grupo 1, grupo 2, grupo 13, 14, 15, 16, 17, assim por diante. Prof, eu tenho que saber quem que é cada elemento que está em cada grupo? Não necessariamente, assim. Para o vestibular da Federal, eles sempre dão os números atômicos. É obrigatório ter número atômico, que eles não dão tabela periódica para vocês. Nem FUVEST da tabela periódica, ou de Ponta Grossa, se não me engano, da tabela periódica. Pequeno Príncipe também dá, alguns que eu sei, tá? Mas a Federal e o Enem, eles não dão tabela periódica, então eles são obrigados a fornecer o número atômico para vocês, porque se vocês sabem o número atômico, vocês conseguem encontrar ele lá na tabela, faz a distribuição e vê onde que está na tabela periódica, vocês conseguem descobrir qual grupo que ele pertence, beleza? Tem alguns macetezinhos para lembrar quem que é de cada grupo, mas daí vai de vocês. Vocês vão ter o acesso a saber aonde que eles estão de qualquer jeito. Seja por número atômico, seja dada a tabela, que não é o caso dos daqui de Curitiba e região metropolitana, né? Mas se vocês forem fazer vestibular em outros lugares, ela vai aparecer. Então, o grupo 1 é o grupo dos metais alcalinos. A gente chama eles de metais alcalinos. Quem são eles? É o lítio, o sódio, o potássio, o robídio, o césio e o frâncio. Vocês vão ver que a partir daqui eu não vou falar sobre eles, tá? Que são aqueles elementos que foram criados em laboratório e são muito instáveis. Então eles não vão ter aplicação pra gente, então eu não vou nem chegar a citar eles, tá bom? Não vou nem
falar sobre eles. Então vocês falam, tá faltando o Naomi lá no grupo 13. É que não é muito importante nesse caso, tá? Nem o Flávio, nem o Moscóvio. Cada um tem um nome muito, muito exótico. O Livimônio, o Tenésimo, acho que é Tenésimo, eu sempre falei errado. Tá em inglês aqui. E o Organossônio. Então eles não vão aparecer quando a gente falar de cada grupo especificamente. Voltando. Então, grupo 1, o grupo dos metais alcalinos, quem que a gente tem lá? O lítio, o sódio, o potássio, o rubídio, o césio e o frâncio. O que eles têm em comum? Todos eles são metais. Não é possível que sejam metais, professora. Não acredito que eles sejam metais. São metais. Se você pegar o sódio em si, ele tá lá no sal da cozinha, né? Mas ele tá na forma de uma ligação iônica com cloro. Ele não tá na forma metálica, ele tá na forma de um íon. Quando eles formam um íon, daí ele já deixa de ter a aparência metálica dele. Mas se eu pegar o sódio puro, ele é um metal bem prateadinho. Não tanto quanto um alumínio, mas ele é prateadinho. E todos esses metais do grupo 1 são metais bem moles. A gente consegue cortar eles com a faca. São bem molinhos, mas todos eles são metais. Não deixam de ser metais, tá? Então eu vou pegar, vou mostrar ali daqui a pouco, vocês vão conseguir ver como é que aparece. Eles reagem fortemente com a água. Então se eu jogar um pedacinho, por menor que seja, eu posso causar uma explosão. Sim, vocês não vão conseguir comprar para fazer bomba aí, tá, gente? Ninguém vai sair vendendo pedaços de sódio para vocês, a torta esquerda. Queria fazer bomba de sódio. Não vai fazer, não. Bomba de sódio que eu digo aqui com sódio metálico, não tem nada a ver com a biologia, tá? Formam óxidos com oxigênio, então eles conseguem reagir com oxigênio, formando óxido de lítio, de sódio, potássio, rubídio, blá 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 blá. Possuem um elétron de camada de valência, por isso que eles estão no grupo 1, porque todo mundo, quando eu faço a distribuição eletrônica, ele vai ter um elétron só na última camada. Aqui eu coloquei o sódio para dar um exemplo. O sódio, não esqueçam que tem um hidrogênio aqui em cima dele. O sódio está na terceira linha. Ele é do terceiro período. Então, o sódio é do terceiro período e tem um elétron só, por isso que ele está no grupo 1. Tranquilo? Não se esqueçam que o hidrogênio não está no grupo 1. Ele só fica aqui em cima porque ele também tem um elétron na última camada. No caso, ele só tem um elétron nele inteiro, né? Então, o sódio tem lá seus 11 elétrons e na última camada ele vai ter um elétronzinho só. Por isso que ele é metal alcalino. Todos os outros do mesmo jeito. O lítio aqui seria um 2, seria 2S1. Potássio seria 4S1. Rubídio 5S1. Césio 6S1. Frâncio 7S1. Deu para entender como é que a gente acha eles na tabela? Acho que cada vez fica mais claro, né? E daí tem algumas frasezinhas para lembrar. Aqui tem o H do homem, do hidrogênio. Só não se esqueçam que o hidrogênio não pertence ao grupo 1, tá? Coloquei aqui, mas depois eu me arrependi. Então lá tem algumas frasezinhas. Tem N frases de tudo quanto é gosto. Se vocês forem procurar na internet, vocês acham de tudo. Ou quiserem criar um também. Então, galera usa lá. Homem lindo na cama recebe castigo à francesa. Tá? O homem, para lembrar que o H tá lá em cima. Lindo do lítio. Na de sódio. Cama com K, potássio. Recebe, aqui, rubídio. Castigo, césio. A francesa, o frâncio. Aí aqui eu coloquei todas essas. Vocês vão ver que cada grupo tem um desenhozinho aqui do lado. Esses desenhozinhos são do site O Que Me Ajuda. Que seria o químico que me ajuda, né? O que me ajuda. Eles têm vários. Eu não sei se procurar no Pinterest é mais fácil de achar. Tem o site deles também, mas é meio confuso. Eles têm vários infográficos, então eu tirei do infográfico deles. Depois eu vou pedir para deixar todos os linkzinhos para vocês lá, para vocês mexerem um pouquinho, quem quiser mexer. Tem vários infográficos dos grupos, tem videozinho explicando sobre a tabela, bem legal. Se vocês tiverem curiosidade, é bem legal, bem interessante mexer lá. Sobre a tabela periódica, tem muita coisa que a gente consegue interessante. Aquele site da tabela mesmo, lá tem vários vídeos
Então tem muita informação legal, não é informação chata, daquilo que você tem que ficar lendo, são coisas bem dinâmicas. Se vocês quiserem dar uma olhada depois, fiquem à vontade. Não posso pôr aqui os vídeos, porque senão o YouTube derruba meu vídeo, né? Daí não dá. Mas eu posso pôr GIF, olha só. Quer dizer, mais ou menos, né? Até o YouTube descobrir, eu já pus. Então aqui, ó, tem um pedacinho de sódio bem petitiquinho e ele derruba uma gota de água. Observem esse aqui primeiro comigo. Olha a explosão que causa aqui. Então, uma gotinha de água, como ele é tão reativo. Coloquei o sódio, mas todos os elementos do grupo 1, do grupo 2 também, o grupo 1 vão reagir fortemente com a água, formando hidróxido, formando uma base, e liberando gás hidrogênio. Por isso que normalmente, às vezes, vocês vão ver um foguinho aqui, ó. Tá vendo que ele tá pegando fogo aqui? Porque o gás hidrogênio, ele é bem explosivo, tanto que ninguém usa o gás hidrogênio de combustível. Quer dizer, usa dependendo do caso, né? Não vai usar no carro, por exemplo. Tendo aquelas energias renováveis, uma das causas de não andar é por causa disso. Porque se acontecer alguma explosão, alguma batida, alguma coisa, é muito perigoso causar uma explosão. Então aqui, ó, um pedacinho. A hora que eles colocam ali, vocês conseguem ver que é um metalzinho? Conforme a gente vai andando, então o lítio é o menos reativo de todos aqui. O sódio já reage mais. Se eu pegar o mesmo tamanho de cada um, vocês vão ver uma explosão cada vez maior. Conforme aumenta aqui na tabela, a reatividade é cada vez maior com a água. O França é reativo, a gente não consegue fazer, né? Mas seria uma explosão muito gigantesca. Tem um vídeo também, eu vou linkar tudo na descrição para vocês. Tem um vídeo também que mostra todas essas explosõezinhas com cada um dos metais, que é bem legal, tá bom? O próximo é o grupo 2, que é o grupo dos metais alcalinos terrosos. Eles são basicamente iguais ao grupo 1. A única coisa que é diferente é que, ao invés de eles terem um elétron na última camada, eles vão ter 2 elétrons na última camada. Vão ser metais prateados, vão reagir fortemente com a água também, vão formar óxido com oxigênio, porém, contudo, entretanto, eles têm 2 elétrons na última camada, na camada de valência. Então, a configuração dele sempre vai ser NS2. Esse N aqui indica qual camada ele tá? Então, por exemplo, o berílio está no grupo no período 2. Então, seria 2S2. Magnésio. E aqui é o magnésio, burra. Por que você colocou esse A aqui? Nem existe. Aumenta. Então, magnésio. Magnésio vai ser 3S2, que é o caso aqui. O cálcio, 4S2, 5S2, 3S2, 7S2. Entendido? Então, todo mundo do grupo 2 vai terminar com S2, tá? Daí aqui tem também a utilidade de cada um no dia a dia da gente. Eu vou passar meio batido, porque senão fica muito longo o vídeo. Beleza? Os mais importantes pra gente é o magnésio e o cálcio. Vocês veem bastante. Não que os outros não sejam, mas o que a gente mais vê é magnésio e cálcio, tá? Do grupo 1 aqui, que eu esqueci de falar, o que a gente mais vê é o sódio, potássio e lítio. São os 3 primeiros, normalmente são os primeiros. São os que vocês cansam de ver, que vocês acabam gravando. E daí, para lembrar deles, tem uma frasezinha, que é Bela Margarida casou o senhor Barão Ratão. Tá aqui. Eu acho bonitinha essa frase, não faz muito sentido, mas eu acho bonitinha. Vamos pro grupo 3. Então, o videozinho aqui, se eu fosse colocar um metal do grupo 2, seria a mesma coisa, ia causar o mesmo efeito, e eles reagem do mesmo jeito, só que eles formam um hidróxido com 2 OH aqui, tá? O grupo 13, pulei aquele bloco lá dos elementos de transição, vou lá pro grupo 13. O grupo 13 se chama grupo 13 porque eles têm 3 elétrons na última camada, na camada de valência. Tá? Grupo 13 também conhecido como o grupo do boro, porque o boro é o primeiro, por isso que é o grupo do boro. Somente o boro desse grupo, só o boro que ele não vai ser um metal, o restante são todos metais. Então lembra lá que fazia uma escadinha pro lado de cá da tabela?
Não sei se tá ficando do lado certo ou pro lado de cá. Ai, confundi. Pro lado esquerdo da tabela, lembra que forma uma escadinha dos ametais e dos metais? Então o boro tá dentro dos ametais e o restante tá nos metais, perdão. Ametal, metal, metal, metal. Beleza? Então somente o boro não é o metal. O alumínio é elemento metálico mais abundante na superfície da Terra. Repito, metálico. Não é um elemento mais abundante, é um elemento metálico mais abundante. Então, aqui no Brasil, a gente produz muito metal de alumínio, é ótimo. Então, a gente tem muita matéria-prima para produzir o alumínio metálico. Normalmente, o alumínio se encontra na forma de bauxita, que é um minério de alumínio, que é um óxido de alumínio, que é o Al2O3, tá? Então, eles pegam lá, fazem todo um processo químico para chegar no alumínio metálico, fazer panela, fazer papel alumínio e etc. Então, ele é um elemento metálico mais abundante. Não é o elemento mais abundante, é o metálico mais abundante. Então, frisando. Prof, tem que saber essas coisinhas? Então, tem algumas coisinhas em si que o Enem gosta muito que vocês saibam para que serve, tipo, por que a química por que você estuda química no ensino médio? Você precisa saber porque você utiliza cada um desses elementos no seu dia a dia também. Então, o que a gente chama de química descritiva, vocês vão ver lá na apostila 4, é a última aula de vocês, do cursinho. Vocês vão ver que tem a química descritiva, que é exatamente isso, falar um pouquinho de como que a gente obtém e para que a gente usa algumas substâncias que são importantes, tá? Então, o alumínio é muito importante. Saber que ele vem da bauxita também é um pouco importante. Mas, normalmente, isso eles dão no enunciado, tá? Voltando, grupo 13, porque tem 3 elétrons na última camada. Então, a configuração dele não vai ser esse 3. Lembra que termina em P? Porque a camada S, subnível S, comporta no máximo 2 elétrons. Então, distribuir 2 no S e 1 vai lá para o P. Se eu somar esses dois aqui, vai me dar 3 elétrons. Então, ele sempre vai ser NS2, 3P1. NS2, NP1. O N é sempre da camada. Então, o boro está na camada 2, seria 2S2, 2P1. 3S2, 3P1. 4S2, 4P1. 5S2, 5P1. 6S2, 6S2, 6P1. Entendeu? E daí tem o outro lá, que é o que não é natural, que eu não coloquei aqui. Aí uma frasezinha bem tonga, para vocês lembrarem. É boas alunas, alumínio, gatinhas, indo telefonar. O índio, aqui e o telúrio. Beleza? Telúrio é elemento tóxico, tá? Usado em veneno de rato. Importante saber. Boro. Por que eu uso boro? Colocou aqui. Vidraria. Normalmente a gente fala de vidro. Sempre que a gente fala de vidro tem boro. Principalmente os temperados. Aqueles marinex, pirex, essas coisas que a pessoa usa para cozinhar. Normalmente é silício e boro. Uma liga de silício e boro. Beleza? Desses todos aqui, mais importante, boro e alumínio com certeza. Vocês vão ver que são sempre os primeiros. Próximo, grupo 14. Talvez fique meio chato e repetitivo, gente. Vocês vão ver que daqui a pouco acaba, né? Mas daqui a pouco vocês vão ver, tá, o próximo vai ter 5, o próximo vai ter 6, o próximo vai ter 7. É isso aí mesmo. Então, vamos lá. Grupo 14. Grupo do carbono. Por que do carbono? Porque é o primeiro do grupo lá. Tá bom? E nesse caso desse grupo é o elemento mais importante do grupo. Por que é o elemento mais importante do grupo? Vocês têm uma química só para falar dele, que é a química orgânica. Então, carbono é o componente fundamental a todos os seres vivos. Antigamente, acho que vocês devem ter estudado lá com o Machadinho, que a gente classificava a química orgânica como a química dos dos seres vivos. Hoje a gente sabe que tem muita coisa sintética que não é viva, que tem carbono, que é um composto orgânico. Mas em si, antigamente, classificava toda a orgânica como sendo o estudo de seres vivos. Hoje a gente sabe que a química orgânica é a química do carbono, tá? Porque é o principal componente dos seres vivos.
mas não que seja só dos seres vivos. O silício também é muito importante, porque ele é o segundo elemento mais abundante. Aqui eu estou falando do elemento em si. Ele é o segundo elemento mais abundante, seguido do oxigênio. Isso na superfície terrestre. Então, eu pego a nossa Terra aqui, planeta Terra, na superfície da Terra. Não é na atmosfera, também cuidado, são várias regiões. Não é na atmosfera, na superfície da Terra, ele é o segundo elemento mais abundante. A gente tem muito minério que tem silício, tá? Todos aqui, eu esqueci de por aí, todos aqui são ametais, não tem nenhum metal. Mentira. Esses dois são metais. Tá? Os 3 de cima são ametais. Os 2 últimos são metais. Como a gente quase nunca fala do estanho, o chumbo vocês vão ver mais depois. Mas como a gente nunca fala do estanho, nem do chumbo em si, quando a gente vai fazer ligação química, essas coisas, normalmente são os ametais que a gente vai trabalhar. Todos eles têm 4 elétrons na última camada, por isso que eles são do grupo 14. Então, eles sempre vão terminar em S2P2. Então, 2S2, 2P2, 3S2, 3P2, 4S2, 4P2, 5S2, 5P2, 6S2, 6P2. Beleza? Aqui está o silício para representar o que eu falei. Vai terminar em 3S2, 3P2. Tranquilos? Então, conheci sim a gema sendo plebeia. Coisa nada a ver, né, gente? Mas é uma frasezinha para vocês lembrarem, tá? Preciso saber. É interessante, né? Mas não é extremamente necessário. Porque com o tempo vocês acabam acostumando tanto com alguns elementos que são os principais que eu sempre indico aqui, que vocês já vão ficar craque de saber em qual grupo que eles estão. Para fazer ligação química, para fazer distribuição de elétrons e tudo mais. Próximo, grupo 15. Grupo 15, professor, vai ter 5 elétrons na camada de valência, vai ficar S2 plus 3. É, isso aí. Então vai ter 5 elétrons na camada de valência repetitiva. E vai ficar NS2, NP3. Então o nitrogênio está lá no período 2. Lembra que ele tem uma caidinha, tá? Porque só quem fica no primeiro período é o hidrogênio L. Então vai ficar 2S2, 2P3, 3S2, 3P3, 4S2, 4P3, 5S2, 5P3, 6S2, 6P3. Tranquilo? Quem que é o mais importante? Nitrogênio, tanto que ele dá o nome pro grupo, que é o grupo do nitrogênio. É a gangue do nitrogênio. Ele é muito importante para fertilizante e para a produção de bomba, tá? Fósforo também, mas nitrogênio a gente sempre consegue fazer bomba com alguma coisa de nitrogênio, tá? Por que ele é tão importante? A gente acha que a gente respira só oxigênio, mas a gente respira mais nitrogênio do que oxigênio. Nitrogênio compõe cerca de 78% da atmosfera terrestre. Tanto que se a gente respirasse só oxigênio, não oxigente, se a gente respirasse só oxigênio, a gente não ia conseguir respirar direito, porque em si a gente está acostumado a respirar mais nitrogênio. Não que o corpo vai fazer a respiração com o nitrogênio, ele faz com o oxigênio, mas a maior porcentagem do que a gente respira é nitrogênio. Tanto que tem aqueles cilindros de gás, para quando o pessoal vai fazer mergulho, eles têm que fazer uma mistura lá com uma quantidade de nitrogênio, que se tiver só oxigênio você se afoga. Em tanto oxigênio, tá? Opa, eu esqueci de tirar isso aqui, rapaz. Que eu só copiei e cola, né? Tia. Não esquece umas partes. Isso que eu revisei. Então, isso aqui é lá do grupo 14. Não tem nada a ver aqui. O fósforo, vocês conhecem bem, também é importante. Então, do grupo 15, os dois mais importantes é nitrogênio e fósforo, que a gente vai usar bastante. Configuração eletrônica a gente já falou. Sempre vai terminar em S2P3. E daí, para lembrar, não posso assistir sábado biologia. Viu, professora Maíra, professor Fontana, deixa eu ver quem mais, professora Patrícia.
Professor Ailton, professor Wagner, acho que são esses que produzem aula para vocês. No sábado a gente não pode assistir biologia, tá bom? Esse é o grupo 15. Próximo. Grupo 16, professora. 6 elétrons. Não aguento mais. Que inferno. E é um dos grupos mais legais. Agora ele não vai se chamar grupo do oxigênio. Agora ele recebe um nomezinho diferente. Eles são os calcogênios. Então, grupo 16, grupo dos calcogênios. Sim, vão possuir 6 elétrons na camada de valência. Então, ele vai terminar em S2P4. Então, vai ficar 2S2, 2P4, 3S2, 3P4, 4S2, 4P4, 5S2, 5P4, 6S2, 6P4. Beleza? O oxigênio é essencial à nossa vida, porque ele compõe 65% do nosso corpo humano e 20% da atmosfera. Além disso, ele é essencial para a gente respirar. A gente toma muita água. A água é o quê? H2O. Então, se a gente pega em massa, tem mais oxigênio, porque o oxigênio é mais pesado que o hidrogênio. Então, a gente tem uma quantidade alta de oxigênio, porque nosso corpo é 70% água, certo? Então, essa quantidade aqui tem muito oxigênio. E se a gente não respirar também, a gente não sobrevive. Então, oxigênio é totalmente essencial para fazer fotossíntese e tudo mais. Usado em combustível de foguete. E é um ótimo oxidante. Vocês vão ver que ele reage com tudo. Qualquer coisa que você põe de metal ali, ele está reagindo. Então, quando eu pego o ferro lá, que forma aquela ferrugem é o que? É óxido de ferro. É o oxigênio reagindo com metal ferro. Todas as ferrugenzinhas, por mais que não seja ferro, o alumínio ele não forma ferrugem. É que ferrugem é do ferro, né? Mas não fica um óxido lá. Forma assim, vocês que não veem, porque ele é da mesma cor. Mas o tanto que o oxigênio, vocês vão ver lá no Química B, depois metais de sacrifício. Quando a gente tem a maioria dos metais, a gente precisa passar uma película ou alguma tinta. Por exemplo, o zinco, que é usado muito em navio, tem uma tinta de chumbo que a gente passa lá para o chumbo oxidar e formar uma barreira protegendo o zinco. Mesma coisa acontece com o alumínio, que o pessoal usa para liga de fazer janela, panela, tudo mais. O alumínio ele oxida, só que ele forma uma película de óxido de alumínio, que ela é muito resistente, diferente do óxido de ferro, que é esfarelenta, que é a ferrugem. O óxido de alumínio ela é bem resistente, então o próprio óxido de alumínio protege o alumínio. Viram que legal? Como a química é linda? Eu sempre vou ficar defendendo minha bandeira, tá? Vocês se acostumam. Então, o C aqui não é C essencial, tá? É o selênio. Aqui é o selênio. O selênio é essencial à vida, que ele controla os radicais livres. Lá vocês veem mais na biologia. É usado em vidros também. Enxofre. Enxofre é muito característico. Dos mais importantes aqui eu vou citar o oxigênio. O selênio é importante lá para biologia, tá? Pra gente não que ele não seja importante, mas vocês veem mais o oxigênio e o enxofre. O enxofre é um pozinho amarelinho, que vocês conseguem comprar até no mercado. Ele é usado em medicamentos, em pólvora. Quando tem ovo podre, aquele cheiro maravilhoso é do ácido de enxofre, o ácido sulfídrico. Tem aquele cheiro bem característico, por isso que eles falam que demônio tem alguma coisa a ver com enxofre, porque tem aquele fedor. Vocês têm muito Supernatural, não sei se vocês já assistiram. Lá quando é algum demônio que passa, sempre fica um pozinho amarelo, né? Eles falam, ó, enxofre. Beleza? Então, possuem 6 elétrons, ali a gente já falou da distribuição. Então, sempre vai terminar em S2P4. E esse é o mais bonitinho de todos, os 7 porquinhos. Polônio, elemento radioativo, lá da Marie Curie. Primeira mulher que ganhou o Prêmio Nobel de Química e Física por descobrir foi o polônio e o rádio que ela descobriu, que são radioativos. Em seguida ela morreu, né, porque ela não sabia que era radioativo, ela acabou morrendo de câncer por conta dos elementos radioativos que ela estava trabalhando. Mas ela foi uma cientista muito revolucionária no tempo dela, a única mulher que
A única não, né? A primeira que ganhou. Tô falando bosta já. Começa a dar tanta aula que você fica perdida. Vamos, tá acabando, gente. Juro pra vocês. Grupo 17. Também vai ter um nome bonitinho só pra eles. É o grupo dos halogênios. Halogênio! Eu sempre faço essas piadas ridículas, horrível. Vamos lá. Então, Cins tem 7 elétrons na última camada. Possuem 7 elétrons na camada de valência. Então vai ficar S2P5. Flúor, 2S2, 2P5. 3S2, 3P5. 4S2, 4P5. 5S2, 5P5. 6S2, 6P5. Porque não tem nada do astato. O astato fui eu que coloquei aqui porque não tinha. Já falo por que ele não tinha aqui. Então, contém unicamente todos os halogêniozinhos são não metais, são ametais, tá? Aqui sim, todos são ametais. Desses aqui, tá? Que aquele criado acho que é metal, se não me engano. Todos são ametais. São altamente reativos. No caso aqui, quando a gente diz reativo, é que ele reage com muita coisa. Ele vai reagir com quase tudo da tabela periódica. Quase tudo, porque os gases nobres são nobres, eles não reagem tão facilmente. Mas eles reagem com basicamente tudo da tabela periódica, tá? São os mais reativos. O astato é o elemento mais raro. O astato é um elemento radioativo também. É radioativo. Ele é o elemento mais raro porque até hoje só se encontraram 31 gramas dele. Então, existe muito pouco. Como que eles sabem que só tem 31 gramas? Daí eu teria que pesquisar mais, que é meio estranho saber isso, né? Mas ele é o mais raro porque só sabe dessas 31 gramas. Assim, dizem que eles estão estudando para trabalhar o astato como medicamento radioativo, no lugar do isótopo do iodo, que eles usam para controlar a radioatividade. Mas como tem muito pouco, é meio difícil, né? Porque uma hora vai acabar, então melhor não trabalhar com ele. Aí nossa configuração, e como é que fica? Fiat claro branco, inteiramente atolado. Provavelmente seja um Uno, né? Quem são mais importantes? Olha, os halogênios, tirando astato, que é raro, que a gente quase nunca fala, todos eles são muito importantes, tá? Todos eles vão aparecer. Obviamente que de todos eles aqui, o que mais aparece é o cloro, mas todos eles são muito importantes, tá bom? Então, o flúor é usado lá na odontologia, água fluoretada, que vocês escovam os dentinhos, já tem na pasta de dente, na hora que você enxágua tem água também, que tratamento de água tem adição de flúor. Cloro, tratamento da água também, usados em produtos de limpeza, em maioria em si, tem no nosso sal. O bromo é aditivo de combustíveis. O iodo é usado muito em remédio. Então, quando a gente fala do sal de cozinha lá, o NaCl, ele não é só NaCl, não é só o sal cloreto de sódio, ele tem adição de iodo. O iodo ele ajuda a não aumentar a tireoide. Então, ele é usado, todo sal produzido tem que ter uma quantidade X de iodo presente, tá? Por lei. Igual a nossa água, que tem que ter flúor. Toda água tratada tem que ter flúor, todo nosso sal tem que ter uma quantidade de iodo. Tranquilos? Por último, o grupo, não menos importante. Grupo 18 também tem o nome próprio deles aqui, que são os gases nobres. Por que são gases nobres? Porque todos eles, basicamente, não querem reagir. Alguns não reagem com ninguém. Raras ligações com outros elementos, que normalmente é o xenônio. Xenônio, criptônio também. Mas raramente eles vão se ligar com algum elemento químico, com algum outro elemento químico. Então eles se bastam. Eles são autossuficientes, eu sempre digo isso. Todos eles são unicamente gases, tá? O hélio é o segundo elemento mais abundante no universo. Lembra que eu falei do hidrogênio?
Então, hidrogênio e hélio são os mais abundantes no universo. Não é na atmosfera nem na superfície da Terra, no universo, tá? Se eu pegar a atmosfera é uma coisa, se eu pegar a superfície da Terra é outra coisa. Então, o hélio é o segundo mais abundante. Se ele é grupo 18, eles vão ter o quê? 8 elétrons na última camada. E daí vai ficar S2P6. Aí acabou, professor. Não tem mais ninguém, né? Os representativos não, tá? Representativos lá, o 1 e o 2 terminam em S, e daí a partir do 13 até o 18 eles vão terminar em SP. Então termina sempre em P. Como é 8 elétrons, vai ser S2P6. Soma os dois aqui dá 8, certo? Então vai ficar... Ó, cuidado que aqui agora é 1. O hélio tá lá no período 1. 1S2, 2P6. 2S2, 2P6. 3S2, 3P6. 4S2, 4P6. 5S2, 6P6. 5S2, 5P6. 6S2, 6P6. Tranquilo? Basicamente o que? Como todos são gases, eles vão ser usados normalmente em coisas luminosas, né? Porque quando a gente fala de lâmpada, a maioria deles tem gases. Alguns tem pó, tem um pozinho, né? As lâmpadas de sódio são aquelas lâmpadas bem amareladas. Mas aqui os elementos do grupo 18, cada um tem uma cor muito característica, por isso que eles são usados para painéis luminosos. E em si, lasers. Então, vocês sempre vão ver aqui lâmpada, laser, projetor. Tudo tem a ver com luz, tá? E o hélio que a pessoa gosta de ficar inalando hélio para ficar falando engraçado. Beleza? Não vou dizer que eu nunca fiz, mas... Para lembrar deles, hélio, que é o hélio mesmo, nem arrumou carona, o crômio, que crômio, Caroline? Criptônio, GG, crômio SR, criptônio, carona, praxerita, xenônio, da Renata, radônio. Todos eles terminam com ônio, tirando L. Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio. Então, em si, tirando o hélio. É verdade, gente, esqueci por aqui. O hélio é o único que não vai ter essa configuração aqui. Nossa senhora, eu já ia esquecendo, super importante. O hélio é o único gás nobre que não vai ter 8 elétrons. Ele vai ficar estável com 2. A distribuição eletrônica do hélio, vou disso, é 1s2. Beleza? Então, o hélio é o único que é estável com 2, mas ele é um gás nobre, porque ele é autossuficiente apenas com 2 elétrons. Tranquilo? Assim como o hidrogênio vai formar o gás hidrogênio, que é o H2, para ficar com 2 elétrons também, o hidrogênio vai ter o comportamento de hélio, quando ele faz a ligação com ele mesmo. Então, o hélio é o único gás nobre que tem essa configuração S2 e ele é estável com 2 eletrinhos só. Então, só 2 elétrons no átomo inteiro. Fechou? É isso, nossa aula de tabela periódica para conhecer todos os grupos. Vocês sabendo identificar cada um deles, tá super show. Tranquilo? Espero que, apesar de ser cansativo, porque é muito repetitivo, né? Eu sei disso. Vocês tenham gostado da aula, vocês tenham entendido tudo. Lembrar sempre dos elementos mais importantes. Ali do gases nobres, o mais importante é hélio e neônio, tá? Neônio nem tanto, mas mais o hélio que aparece mesmo. Sempre os primeirinhos. Então, lembrar sempre dos representativos. São os nossos elementos mais importantes. Que os outros não sejam, mas digo para estudo mesmo, tá? Então, beijo. Até segunda-feira que vem, né? Segunda-feira próxima aí. Qualquer dúvida, não esqueçam do Tira Dúvida. Vou ficar frisando nisso para quem tá vendo. Não sei se é todo mundo que vê minhas aulas, né? Mas para quem tá assistindo, não esqueçam sempre, não entendeu alguma coisa, vai pro Tira Dúvida, tá bom? Beijo pra vocês. Bem.